Disciplina eclesiástica, disciplina da igreja. O que a gente faz quando um irmão peca? O que a igreja deve fazer quando alguém do ministério, um pastor, um líder, quando essa pessoa cai em pecado? Todos esses assuntos a gente vai discutir no vídeo de hoje. E eu sei, infelizmente, cada vez mais tem aumentado o número de relatos de escândalos sexuais, escândalos de desvio de dinheiro e outros tipos de má conduta por parte daqueles que deveriam ser os exemplos da fé cristã, os exemplos físicos, os exemplos materiais que a gente pudesse olhar e observar o que é, de fato, se parecer com Cristo. Se você quer entender o que a Bíblia fala sobre isso, e talvez desmistificar essa ideia de que quando o crente peca, ele tem que ficar um tempo no banco. Esse vídeo é para você. Seja bem-vindo ao canal Rapsódio do Logos. Eu sou Matheus Borges e no vídeo de hoje a gente vai falar mais especificamente sobre a disciplina corretiva da igreja, ou seja, como a igreja deve tratar aqueles irmãos que, mesmo quando confrontados a respeito do seu pecado, eles se recusam ao arrependimento. Não é simplesmente alguém que pecou, não, é o que devemos fazer como igreja com aquela pessoa que é um pecador inveterado, digamos assim, aquela pessoa que de fato é obstinado no pecado, que não quer dar ouvidos à disciplina eclesiástica, que não quer abandonar o seu mau caminho. Graças a Deus, o próprio Jesus nos falou aqui em Mateus capítulo 18, e a gente vai estar observando exatamente esse texto. Vamos dar uma analisada nele aqui com calma. A gente vai ver do versículo 15 ao 20. É fato, existem diversos textos bíblicos sobre esse assunto, mas esse vídeo vai focar nesse aqui, porque quando Jesus fala, é um mandamento, certo? Estamos na nova aliança. As palavras de Jesus são nitidamente as palavras de Deus diretamente. Existem versos no Novo Testamento que Paulo fala que é um conselho dele e não um mandamento do Senhor. Aqui não, aqui é o Senhor falando. Então, atente-se ao versículo 15 do capítulo 18 do Evangelho de Mateus e a gente vai ver como a igreja de fato deve tratar isso aqui. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Versículo 18. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. No versículo 15, primeiramente, nosso primeiro versículo aqui abordado, perceba que nas palavras de Jesus, a abordagem em relação ao pecador ela é mais cautelosa. Você não chega expondo para outras pessoas. Quando alguém peca contra você, ou quando alguém peca, você fica sabendo, e aquilo de alguma forma te afetou a igreja. Jesus fala para a gente ir e abordá-lo a sós. Ou seja, nada de fofoca gospel quando alguém cair ou quando alguém te ofender. Ah, mas eu precisava desabafar. Jesus não manda fazer isso. Ele fala para você falar com a pessoa. Resolva o problema diretamente. Vá a sós com ele, não o exponha desnecessariamente. Até esse momento, a questão se trata de confrontar alguém em relação ao pecado.
não há nenhum sinal aqui no versículo 15, por exemplo, de que a pessoa não quer se arrepender. É basicamente o seguinte cenário: uma pessoa pecou, aquilo te afetou, ou afetou a igreja. Claro, todo pecado, ainda mais quando for uma coisa mais escandalosa, uma coisa que atinge muito a moral cristã, a vida cristã, o exemplo de ser como Cristo, precisa ser tratado. Talvez a pessoa não vai ter essa percepção, não vai partir dela. E sim, o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas, se Jesus mandou a gente fazer isso, e vocês vão reparar, é um processinho que vai evoluindo, é porque o Espírito Santo vai agir através disso aqui. Então, a orientação inicial de Jesus é essa. É a gente ir diretamente a quem cometeu o pecado, a quem realizou a ofensa, e a gente tenta restaurar esse relacionamento com uma abrangência dupla. Vamos falar então de um relacionamento no sentido vertical, ou seja, a gente vai tentar recuperar o relacionamento dessa pessoa com Deus, verticalmente, os homens embaixo, Deus acima de todos, e também no sentido do relacionamento horizontal, para não ter divisão entre os irmãos. Pecou contra você? Não fica desabafando com o outro, não. Fala com ele. É isso que o texto está dizendo aqui no versículo 15. Mas, quando a gente vai para o versículo 16, a gente observa o seguinte: se a reconciliação não ocorre, quer dizer, então que eu devo fazer o quê? Eu devo levar 2 ou 3 testemunhas para essa abordagem. Quer dizer que eu não devo deixar o irmão de lado porque ele não quis se arrepender quando eu fui falar diretamente com ele. É como um bom pastor cuidando das suas ovelhas. Jesus está nos ensinando a cuidar também das ovelhas do rebanho dos nossos irmãos. E Jesus faz uma alusão muito interessante a Deuteronômio 17, versículo 6, que a gente não pode deixar para trás. E por que Jesus faz isso? Como a gente percebe isso? Na tradução da NVI, inclusive está entre aspas, quando Jesus fala assim. Deixa eu só confirmar para não falar nenhuma besteira para vocês. É exatamente nessa parte que fala no versículo 16, abre aspas, qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Por que o tradutor colocou isso aqui? Porque a referência é Deuteronômio 17, 6. E eu vou ler para vocês agora. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. Então, calma aí. Jesus está fazendo uma referência a um texto muito pesado. Muito pesado. Porque o contexto, no Antigo Testamento, de Deuteronômio 17,6, é uma advertência contra a idolatria. E o pecado a qual Jesus está se referindo, no caso, o processo da disciplina eclesiástica, não é necessariamente um pecado de idolatria. É qualquer pecado. E, é claro, a gente não vai entrar aqui no tema extremamente complexo, que é o uso do Antigo Testamento no Novo, o uso que os autores do Novo Testamento, inclusive nas falas do próprio Cristo, como eles aplicam, como eles utilizam os textos da Tanakh hebraica. É uma questão complicada, a gente não vai entrar nisso. Mas eu quero que vocês se prendam ao seguinte: naquele contexto, quando o idólatra ele se recusava ao arrependimento, ele era condenado à pena capital. É claro que essa não é a ideia do Novo Testamento. Claro que não. Percebam que a fala de Jesus é no sentido de você recuperar o irmão. Só que o princípio, e talvez o motivo que fez Jesus citar esse texto, seja o final do versículo 7 de Deuteronômio 17, não do versículo 6 que eu li. Eu vou ler só o final para vocês. Abre aspas. Eliminem o mal do meio de vocês. Então, talvez a gente pense que deixando o irmão que está persistindo num pecado, numa ofensa a Deus, numa mácula à comunidade de Deus, à igreja, que está fazendo algo vergonhoso, que está dando um péssimo testemunho,
A gente pode pensar, a gente pode ter a tendência de pensar que deixar ele no canto dele vai mostrar para ele que a gente ama aquele irmão. Mas Jesus não tem isso em mente quando fala sobre disciplina eclesiástica. Ele tem em mente o seguinte, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Eliminem o mal do meio de vocês, em outras palavras. Não é para essa pessoa continuar na convivência. Mas não é nesse ponto que a gente vai ver isso. Calma, versículo 17. Se nem 2 ou 3 indo confrontar esse irmão, claro, com amor, tentando recuperá-lo, a ideia não é condenar ninguém, não é maltratar ninguém, é claro que não. Mas se mesmo 2 ou 3 indo confrontar esse irmão para recuperá-lo, mas com firmeza, não cabe a ideia aqui de passar pano sobre um falso amor. A gente viu pelo uso do Antigo Testamento que é algo bastante firme, uma referência muito firme. Então nós devemos levar o caso à igreja. Deixa eu ler de novo o versículo 17, para perceberem essa gradação. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Nesse trecho aqui do versículo 17, a gente já repara que, só recapitulando, tá? Pecaram contra mim ou cometeram um pecado que afetou, fiquei sabendo daquilo e eu quero recuperar o irmão, eu preciso fazer isso, claro. Se eu amo, eu tenho que fazer isso. Eu vou a sós confrontá-lo. Ele se recusa. Eu levo 2 ou 3 irmãos para irem junto comigo. Ele também se recusa. Por que 2 ou 3? Porque para eu levar o caso para a comunidade da fé, para a igreja, eu não posso ter uma única testemunha. Por causa do texto de Deuteronômio, o princípio é válido. Só que chega um ponto que se ele recusa de fato esses 2 ou 3, a gente tem que levar para a igreja toda, igreja inteira. Ah, mas você vai estar expondo o irmão. Meu amigo, minha amiga, Jesus falou para fazer isso aqui. Não tente ser mais bonzinho e mais cuidador com as ovelhas de Cristo do que o próprio Cristo. É claro que você entende que isso seria inútil. Será que Deus sabe cuidar mais dos seus filhos do que você? Acredito que não. O problema aqui, na verdade, é que a gente pode se perguntar, será que levar à igreja quer dizer levar aos líderes da igreja, aos presbíteros, ou expor a comunidade inteira? E, de fato, quando Jesus manda levar à igreja, em grego, ti ecclesia, pode se referir, né, ecclesia traduzido por igreja, eclésia, dependendo de como se utilize a pronúncia do Novo Testamento grego, mas essa expressão ela pode se referir ao corpo real de crentes já existentes quando Jesus fala. E a gente tem que lembrar que enquanto Jesus está na terra ainda não existem pastores e presbíteros, líderes das igrejas locais. As igrejas locais nem foram organizadas ainda. Mas Jesus também poderia estar se referindo de uma forma profética às igrejas locais organizadas, aí sim, presbíteros, pastores, bispos, conforme a gente vê já acontecendo no livro de Atos. Essa discussão ainda está em aberta, tá? Se Jesus aqui ele quis se referir a todos ou à liderança, apontando profeticamente para a igreja mais organizada em Atos. De qualquer forma, a ideia é escalar ao grau máximo possível. Ao grau máximo. Por quê? Porque agora a gente entra no confronto final, digamos assim. Se eu falei com ele sozinho, ele não se arrependeu, não quis abandonar o pecado. Se 2 ou 3 foram comigo e a pessoa não quis abandonar o pecado, agora eu levo a instância máxima da minha igreja local, incluindo a igreja local toda. A gente pode interpretar isso aqui como a gente viu. Finalzinho do versículo 17. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Em outras palavras, trate-o como alguém que é estranho à comunidade da fé, alguém que está do lado de fora. E para ter alguém do lado de fora, pressupõe que essas pessoas que estão julgando aqui,
elas estão do lado de dentro, percebe? Não é tratar mal alguém, é claro que não. Mas é remover da membresia. É expulsar aquela pessoa da comunidade da fé, da comunidade dos cristãos, da igreja local mesmo. É isso. Não é outra coisa, não. O objetivo não é punir a pessoa que sai, que se recusa a arrepender, mas é preservar as que ficam. Você consegue entender isso? Preservar as que ficam. Porque o pecado ele nunca fica restrito aqui no que aconteceu. Ele se prolifera, ele se multiplica, ele contamina outras pessoas. E é claro, o crente em Jesus ele não é um alienígena. Ele está no mundo. Ele está nesse mundo, nessa sociedade caída, pervertida, deturpada em todos os sentidos possíveis. Só que ele não pode se deixar contaminar com esse sistema pecaminoso. Principalmente se a contaminação estiver vindo de dentro da igreja. Tem que tirar essa pessoa da convivência da comunidade da fé como um membro. Deixar muito claro para quem estiver ali que aquela pessoa está contra o evangelho, ela se tornou um inimigo, uma inimiga da cruz. E talvez você se pergunte por que existem essas coisas na igreja. Muito simples. A Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. Se vocês repararem, tem alguns pontos luminosos enquanto eu gravo esse vídeo, mas a sala está escura. Se a sala estivesse completamente clara, eu não precisaria de um ponto de luz aqui, de um ponto de luz ali, para iluminar. Percebe? Existem essas coisas no mundo e nós estamos no mundo exatamente porque você não acende uma lâmpada em uma sala que já está clara. A gente está aqui para fazer a diferença. E precisamos preservar essa diferença com o maior zelo, o maior amor possível. Só que aquele que poupa o lobo, às vezes está condenando, geralmente está condenando as ovelhas. Cuidado com um excesso de falso amor maior do que o de Jesus. Versículos 18 e 19, nesse trecho aqui, espero que você esteja com a sua Bíblia aberta aí. Nesse trecho, Jesus ensina com qual autoridade os cristãos podem fazer isso. Não é só porque eles estão dentro, do lado de cá, porque eles estão na fé. Não é só por isso não, tá? É porque quando a pessoa expulsar, quando a comunidade de crentes expulsar alguém daquela igreja, isso não significa proibir a pessoa de entrar na igreja? Claro que não, mas ela não será mais um membro da igreja. Quando ela faz isso, isso é ligado, isso é confirmado em um sentido espiritual no reino dos céus. É algo muito sério. Não se trata apenas de você caçar carteirinha de membro de alguém. Isso é muito sério. Por isso tem que ser feito com zelo, com cuidado, com amor. Versículo 19 dá a entender que esse processo não pode ser feito sem oração, por exemplo. Porque diz que, né, vamos ler aqui para vocês poderem observar de forma bem mais precisa. Caso você não esteja com a Bíblia aberta, eu sei que nem todo mundo pode estar. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, então pressupõe que os cristãos estão orando sobre essa questão. Isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, todo esse processo de disciplina eclesiástica, de disciplina da igreja, de disciplina corretiva, ou seja, de corrigir a igreja, deve ser feito em oração. Não é com raiva do irmão, pelo amor de Deus, em oração. É pedindo a Deus que, se essa pessoa não se arrepender, que confirme o que está acontecendo ali. E no versículo 20, Jesus lembra aos crentes por que eles podem confiar que esse processo inteiro é válido, é legítimo. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Em outras palavras, se você for ofendido pelo pecado de alguém, você for a sós com essa pessoa tentar ganhá-la de volta para o evangelho, e ela se recusar, depois você leva 2 ou 3 irmãos com objetivo no seu coração, orando, em oração, para recuperarem esse irmão,
e confrontando, e ele se recusar a se arrepender, depois levar o caso para a igreja de novo tentar abordá-lo e ele ainda se recusar a se arrepender, então a igreja toma a decisão que sim, é muito difícil de expulsar a pessoa da igreja. Jesus está no meio disso aí. Essa autoridade, ela é confirmada porque Jesus está, inclusive, mandando a gente fazer isso. Eu sei que não é fácil, irmão, eu sei que não é fácil, mas é preciso. Para a gente encerrar, eu quero deixar 3 reflexões finais sobre isso, sobre tudo isso que a gente abordou. A primeira delas, talvez a primeira coisa que vocês tenham percebido durante esse vídeo, não existe essa história de você deixar alguém temporariamente fora de suas funções porque ela pecou. Ah, fulano caiu em pecado, fica 6 meses no banco. Que negócio estranho é esse, pessoal? Disciplina eclesiástica não é isso não, tá? Não existe isso. Claro, sempre vai ter discussão de se aquela pessoa ela pode continuar numa função de liderança, se ela ainda é exemplo, se ela ainda cumpre os requisitos de um líder, de uma líder cristã. Será? Mas não tem esse negócio de colocar no banco. Disciplina eclesiástica é você confrontar o seu irmão, a sua irmã, tentando recuperá-la para a fé. E se recusar até as últimas consequências, que é levar o caso à igreja, a pessoa é cortada do rol de membros da igreja e da igreja de Cristo, da igreja invisível de Cristo, da igreja universal de Cristo. É algo extremamente sério. Não tem nada a ver com ficar um tempo no banco de igreja. Isso é invenção moderna, é coisa que criaram, porque não querem fazer isso aqui. Porque quando você faz isso aqui, você perde muitas coisas. Dependendo da congregação, da igreja que seja, você perde o quê? O que eles estão mais preocupados, dependendo de quem seja? Você perde dinheiro, perde oferta, perde dízimo. E às vezes, né, os maiores pecadores inveterados são pessoas ricas da igreja. Começa a entender por que criaram essa história de botar no banco? Uma geladeira? Pois é, né? Complicado. Vamos lá, tópico número 2 da nossa reflexão. Quando esse processo ele começa, quando a gente começa a fazer, ou seja, quando eu abordo o meu irmão, e eu comecei e ele se arrependeu, quer dizer, perdão, e ele não se arrependeu, eu não posso deixar para lá. Eu tenho que seguir até o fim. Recusou o arrependimento quando eu abordei, eu levo 2 ou 3, continuo recusando, vai para a igreja, o caso vai para a igreja, para as instâncias máximas, para a assembleia. Eu não posso deixar para lá, eu tenho que seguir isso até o final. E se ele ainda se arrepender, a igreja é obrigada a expulsá-lo. Foi Jesus que mandou fazer isso aqui. Foi Jesus que mandou fazer isso aqui. E quando a gente começa esse processo, só tem 2 caminhos, só tem duas soluções possíveis, só tem 2 cenários possíveis de acabar o processo de disciplina eclesiástica. O primeiro, o mais simples de todos, é claro, se a pessoa se arrepender. E aí sim, o debate fica. A pessoa se arrependeu, tá? Ela pode continuar pastoreando a igreja, dependendo do que seja. Um pastor que traiu a esposa pode continuar pastoreando a igreja? Foi confrontado, se arrependeu, confessou seu pecado, se reconciliou com a esposa, pode continuar liderando aquela igreja? Um líder de ministério, de grupo, um músico, pode continuar fazendo isso? Pode continuar ali como um espelho? Porque as pessoas usam como exemplo, é claro, é natural. Será que pode? Isso é outra discussão. Mas a gente não vai entrar nela, não é o tema do vídeo. Até diria, renderia um outro vídeo de tão longo e complexo que é esse daqui. Mas vale a reflexão. A pessoa continua nas suas funções anteriores quando ela se arrepende, passando pelo processo de disciplina eclesiástica? Fica isso daí para vocês pensarem. E o segundo cenário possível, né, o primeiro é a pessoa se arrepender, o segundo é ela não se arrepender, simples. Só tem 2 caminhos, só tem 2 finais isso daqui. Quer dizer que se a pessoa não se arrepender, se mesmo ela passando por todas essas fases, a igreja não tem autoridade nenhuma para decidir o que faz ou não. Se a pessoa não se arrepender, ela é obrigada a expulsá-lo.
Obrigada, não tem escolha. Não tem escolha. E é uma vergonha que isso não aconteça hoje em dia. Que aconteça cada vez menos, né? Será que o pecado está diminuindo? O que vocês acham? E para a gente encerrar, em terceiro e último lugar, se a sua igreja se recusa à disciplina eclesiástica, eu posso dizer sem sombra de dúvidas, e vocês viram aqui, que ela está pecando. Ela está pecando. Porque Jesus mandou fazer isso. E o que é o pecado, se não ir contra algo que Deus ordena? O que é o pecado? Se não descumprir o mandamento de Deus. Ferir a vontade de Deus. Se rebelar contra a vontade de Deus. Se a sua igreja não faz isso, sua igreja está pecando. Então talvez você devesse, com amor, buscar que a sua igreja começasse a fazer isso. Mas se a sua igreja ela é inveteradamente contra a disciplina eclesiástica, em outras palavras, a gente pode entender dessa forma, se a sua igreja, sendo confrontada com isso, em amor, com respeito, é claro, e ela se recusa, quer dizer que ela deve parar de ser considerada parte da igreja de Cristo, entende? Porque a igreja é formada por irmãos, é organizada, tem diáconos, presbíteros, bispos, pastores, mas se ela se recusa à disciplina eclesiástica, quer dizer, claro, se a comunidade toda se recusa, a comunidade toda está pecando e se recusa a se arrepender logo, a comunidade toda deve ser considerada fora da igreja de Cristo. E eu te pergunto, o que você vai ficar continuando lá? O que você vai continuar fazendo lá? É sério, não é? É bem sério. O pecado não é brincadeira. O pecado não é brincadeira. A igreja de Cristo, no Novo Testamento, a gente aprende isso pelos textos de Paulo, principalmente, é o templo do Espírito Santo, o templo de Deus. Tanto a comunidade de irmãos, a igreja, como o indivíduo também, como o crente. Isso exige muito seriamente de nós, da mesma forma como era no Antigo Testamento, quando a gente tinha um templo físico, exige de nós uma pureza, que é requisito para que Deus habite no templo. Se Deus não está na igreja, se Jesus não está mais na igreja porque essa igreja se tornou impura e se recusa a retirar essas pessoas que estão contaminando com o pecado, vocês acham que essa igreja ainda é templo do Espírito Santo? Ela pode ter barulho, ela pode ter gente dizendo que está manifestando dons espirituais, ela pode ter pregações maravilhosas, exposições bíblicas maravilhosas. Mas eu digo, sem sombra de dúvidas, o Espírito Santo de Deus não habita mais lá. Porque simplesmente Deus é santo. Ele não habita em um templo imundo. Fica essa reflexão para vocês. Cuidado. Cuidado com essa tendência atual que só cresce, de tentar ser mais bonzinho do que Deus, de tentar demonstrar um amor por um cristão específico, ou algo, melhor dizendo, né, por alguém que se diz um cristão, mas que não quer abandonar o pecado de jeito nenhum. E a gente deixa aquela pessoa lá, não, fica no banco, fica um tempinho no banco, vai que você se arrependa ouvindo as pregações, vai que Deus fale ao seu coração. Aquele discurso, né, pseudo-espiritual que todo mundo conhece. Cuidado com isso. Você pode estar quebrando um mandamento direto de Jesus na nova aliança. Se você gostou desse vídeo, curta, comente qualquer dúvida, ou se você, infelizmente, conhecer algum caso importante que acha que vai contribuir, sem citar nomes, por favor. É uma premissa desse canal, sempre que tiver uma coisa ruim, eu nunca vou citar nomes. Não estou comentando nada aqui, mas se eu fosse comentar uma notícia, eu nunca citaria um nome se fosse uma coisa ruim, só cito nomes para coisas boas. Compartilhe com quem você acha que precisa ver isso aqui, é um assunto muito atual. E que Deus te abençoe. Só lembrando
Quando esse canal aqui chegar a 50 inscritos, eu vou começar a fazer lives aos sábados, sempre avisando a data, horário, para perguntas e respostas. A gente vai ter um tema, claro, de perguntas e respostas para cada live, mas sinta-se à vontade. Se tiver uma dúvida sobre qualquer outra coisa que você queira perguntar lá, eu sabendo, é claro, será um grande prazer te responder. Leia sua Bíblia, ore, busque a Deus, sua vida depende cada vez mais disso. Que Deus te abençoe.